Boa noite, estamos ao vivo para mais uma live Profissões do Agro. Sejam muito bem-vindos. Você que está entrando aí já vai curtindo, já vai mandando um aviãozinho aí, chama o pessoal para acompanhar a live, que hoje vai ser top, como sempre. Gilson Cardoso, seja muito bem-vindo. Vamos entrando aí, pessoal. Alisson 3669. Pessoal, já vai ali embaixo lá, manda para 5, 6 pessoas aí. Oi, Joyce, saudade de você. Quanto tempo? Compartilha aí pra gente. Vamos. Bora falar de gestão pública. Hoje é o episódio 6. Elivelton, seja muito bem-vindo. Episódio 6 e hoje nós iremos falar sobre gestão pública. Nosso grande amigo Araquém. Gilson Cardoso, um abraço, seja muito bem-vindo. Vamos lá, pessoal, vamos compartilhando. Joyce, se prepara que setembro é nós, hein? Você tá cotada aí, foi intimada ao vivo. Topa ou não topa? Ó a Ana aí. Oi, Ana, você achou o meu drone, Ana? Ai. Com certeza, Dilson, é um dos temas mais bacanas aí que tem. O agro é fantástico, você tem vários caminhos aí para você estar seguindo e com certeza a parte de gestão é uma das que você vai poder estar participando. Ô Letícia, tudo bem? Que bom te ver aqui. Pessoal, seja muito bem-vindo. Vamos entrando aí, vamos compartilhando, vamos chamar o povo aí. Bora bater um papo sobre gestão pública. É isso aí, Joyce. Top. É assim que eu gosto. Você intima, faz o convite, a pessoa já topa na hora. Ah, a Ana achou o meu drone hoje. Depois da live, Ana, manda localização que eu vou buscar aí. Vamos convidar o nosso amigo Araquém aqui. Lá, dando sequência à nossa série de lives, Profissões do Agro. O nosso convidado de hoje é o nosso amigo Araquém. Araquém Midon, seja muito bem-vindo. Tudo bom? Fala, Jimmy. Boa noite, boa tarde para alguns, depende do fuso horário aí. Satisfação estar aqui com você, Jimmy. Dias corridos, né? Semana corrida, mas graças a Deus deu tudo certo para a gente estar aqui para fazer um bate-papo legal para a galera aí. Valeu, muito obrigado pelo seu sim, né? Te convidei, a gente conversou e tal. Rapaz, que dia corrido hoje. Essa semana mesmo foi uma semana louca, né? Rapaz, tem semana que o pessoal não organiza nenhuma agenda, né? Aí a semana vai tranquilo. Quando você organiza uma agenda, parece que atrai, né, cara? Todas as outras ficam naquela semana. Aí você fica nessa correria aí. Mas que bom que agora a internet possibilita, né? Onde a gente está, a gente conversar com a turma aí. Que legal, é isso mesmo. O gostoso da internet é isso aí. Você conseguir deixar uma horinha aí, não importa onde você estiver, desde que você tenha um sinal aí, você É, consegue estar se comunicando. isso é Então vamos fantástico. lá. Araquém Midon, gestor público da Agroaer, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, agroinvestidor, cofundador do Agroagenda, da referência aí da gente para tá buscando informação do que está rolando no agro, no dia a dia aí. Embaixador da Personal Bov, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Gostei demais de quando você disse sim, né? Eu sei da sua agenda, da sua correria aí. E vamos lá conversar. Fique à vontade, cara. Aqui, não sei se você acompanha os outros aí. A ideia aqui é bater um papo descontraído mesmo, falar um pouco de como foi a sua trajetória, como que você tomou a decisão, né, de chegar a trabalhar no setor público, né? Certo. Conta para nós aí. Bom, Jimmy, primeiramente, satisfação estar aqui com vocês, todos que estão aí com a gente. Eu gosto de oportunidades como essa, de convites como igual você fez, porque é um momento que eu falo que a gente tem a oportunidade de compartilhar, e é compartilhando que a gente aprende mais. Eu aprendo muito quando eu compartilho um pouco da minha história, né, e quando eu também estou ouvindo, né, histórias de outras pessoas. Eu falo que isso faz toda a diferença. Bom, eu também falo que na minha época, né, hoje eu estou com 39 anos, mas na minha época não tinha tanta oportunidade que tem hoje, né, igual essa
de ouvir alguém que já está aí numa trajetória, né? Ou seja, de pelo menos sentir essa experiência através de outra pessoa, através da internet ou outros eventos online que está tendo hoje, muito importante. Essas oportunidades a gente não teve muito, então a gente aprendeu muito na raça, né? Eu falo, a gente quebrou muita cabeça para hoje eu poder estar falando alguns insights aqui para vocês. Mas resumindo, eu falo que eu sou pantaneiro mesmo, eu sou nascido e criado no Portal do Pantanal, na cidade de Aquidauana, né? Minha família é toda de Corumbá. Eu nasci em Aquidauana, mas meus irmãos, meus pais são corumbaenses. E a minha ligação com o agro, Jimmy, começou desde pequeno porque meus avós eram pecuaristas ali no Pantanal. Então, comecei desde cedo, né, apaixonado pelo agro, pelo bioma do Pantanal, que é fantástico, é único no mundo, só nós temos o Pantanal, e essas belezas naturais que o Mato Grosso do Sul tem. Isso foi o meu ambiente onde eu cresci, Jimmy. Então, a minha primeira ligação foi essa, né? Muitos me perguntam, né? Muitas perguntas o pessoal, a principal pergunta que o pessoal fala para mim assim: ah, mas então por que hoje você está trabalhando no governo em vez de você continuar, fazer uma sucessão da família e tal? Enfim, muita coisa aconteceu para que hoje eu não imaginava estar onde eu estou, né? Mas estou muito feliz com a minha vida hoje. E eu falo que ainda não acabou, né? Nós temos muita coisa pela frente aí. Mas a minha ligação com o agro foi essa, Jimmy. Desde nascimento, eu estou ligado, e principalmente ali nessa região de Aquidauana, que é a minha terra natal querida, né? Top. A minha esposa, a família dela é de Aquidauana. Eu viajava bastante para lá. Então é gente boa. Com certeza, muita gente boa. E o ruim de Aquidauana é o calor, né? Olha, isso aí tá tudo certo. Rapaz, ali é quente, hein? É verdade. É muito quente. E para quem, quais foram os principais desafios que você encontrou, né? A partir do momento que você começou a trabalhar no governo mesmo? Como que é isso aí? Essa gurizada que está na faculdade aí, sabe que tem vários caminhos para seguir, aí fala, pô, é legal, tem as agências, tem o CREA, tem o Mútua, o, tem esqueci a tua, Agraer, né? Agraer, Tudo. isso. Como que funciona isso aí, cara? Quais são os desafios para quem hoje tem essa vontade, esse desejo de estar trabalhando nessa área? Bom, assim, só para antes de falar do desafio, Jimmy, resumir uma trajetória. Eu fiz escola agrícola em Aquidauana, na Fundação Cera, que foi um excelente aprendizado que eu tive. E quando eu terminei a escola agrícola, eu vem aquela situação, né? Fazer faculdade e tal, qual faculdade cursar. E eu, antes de começar uma faculdade, eu fui para o Mato Grosso, tive a oportunidade, um convite de atuar um ano lá no Mato Grosso, na fazenda, da antiga fazenda do Olacir de Moraes, na Itamaraty, aonde eu falo que foi um aprendizado, que eu falo que é o aprendizado que todo profissional de início de carreira tem que ter. É o aprendizado da vida, né? Porque o conhecimento você consegue na faculdade, nas escolas, nos cursos, nos treinamentos. Mas a prática de vida, só mesmo você sentindo essa experiência como dizer assim, indo para a lida mesmo, para você entender a importância disso para a sua vida. Então, assim, eu tive uma trajetória, Jimmy, que estava caminhando para que eu fizesse uma formação, por exemplo, de agronomia, de veterinária, zootecnia, que foi algo que eu não fiz. Naturalmente, eu não fui para esse lado. Por quê? Porque quando eu saí da escola agrícola, que praticamente era uma faculdade, era 4 anos, e eu fui para o Mato Grosso, meu primeiro desafio, antes mesmo de ser gestor público, meu primeiro desafio foi lá liderar pessoas, liderar equipes, sabe? Eu saí de uma situação totalmente amadora, né? E me deparei com o primeiro desafio da minha vida. E qual que era o primeiro desafio da minha vida? Porque quando a gente sai rumo a um destino, a um projeto de vida, você tem formatado na sua cabeça, planejado onde você quer chegar, mais ou menos o que você quer. Quando a gente assim, marinheiro de primeira viagem, né? Primeira oportunidade que surge,
você não tem muito bem definido o que você quer. Então, quando eu cheguei no Mato Grosso, na minha cabeça eu ia aplicar o meu conhecimento técnico na soja, no milho, né, no algodão, na cana-de-açúcar. Mas foi totalmente ao contrário, Jimmy. Quando eu cheguei lá, a primeira missão que o gestor na época lá me deu, falou assim, não, você vai coordenar equipe. Tá? E eu não aprendi a coordenar equipe na escola, né? Então, assim, você imagina eu, né? E eu fui muito sincero e eu gosto de falar de algumas coisas que eu acho importante, Jimmy. Eu fui muito sincero e muito humilde com aquele gestor. Eu falei assim, olha, eu não sei liderar a equipe. Eu vim aqui para mim ajudar na produção de soja, ajudar tecnicamente, fazer recomendação, regular a plantadeira, fazer recomendação de adubação, de coisa. É para isso que eu vim aqui. Ele falou, não, você não veio para isso, você vai me ajudar a coordenar a equipe. Então aquilo foi na época, isso, né, de, é muito diferente dos dias de hoje, né? Na época a gente não tinha internet quase, cara, sabe? Isso aí foi o quê? 2001, 2002. Era raro o lugar que tinha sinal de celular, essas coisas. Então, você imagina eu à noite, né, procurando livros que me ajudassem um pouquinho, né, ou conversando com pessoas que eu conhecia que tinham essa aptidão. Mas foi um divisor de águas para minha vida, porque eu tive que aprender na prática, né? E aí eu tinha dois caminhos. Ou eu seguia, assumia esse desafio, nessa missão e esse desafio, ou eu voltava para casa, né? Então eu acabei assumindo, né, o desafio. E de lá para cá, quando eu voltei do Mato Grosso, que eu voltei para o Mato Grosso do Sul, eu fiz um concurso, tá? Quando eu voltei, eu fiz o concurso. Só que eu fiz o concurso, eu falei, vou fazer, né, para mim fazer um teste aí. Essa foi a verdade. E aí eu passei, né? Eu fiz o concurso e passei. E aí, só que mesmo ainda sem entender direito a minha missão, né? Que hoje eu entendo muito bem, eu falei, aí, Jimmy, uma coisa que eu sempre falo, a nossa vida ela é testada por decisões, sabe? Então, em todos os momentos da minha vida, eu era colocado contra a parede. Desde quando eu saí da escola agrícola, até hoje eu sou colocado contra a parede para tomar decisões. O que muda hoje é que hoje eu tenho mais experiência, mais algumas habilidades que me ajudam a tomar decisão. Mas na época eu não tinha. Então eu não tinha como muito embasamento até para tomar decisão, né? Que hoje nós temos. Mas antes era assim, ou eu assumo a missão, o desafio daquilo que eu não conheço, que eu não domino e tenho humildade para aprender, ou eu vou ficar parado, ou eu volto para casa e, sim, e fico estagnado, vamos dizer assim, na minha carreira. Quando eu fiz o concurso, eu tive que tomar outra decisão também. Qual era? Você quer seguir essa carreira de funcionário público ou você quer seguir a carreira de empreendedor ou na iniciativa privada? Eu tive que decidir, porque justamente na hora que eu passei, Jimmy, eu recebi uma proposta, né, de trabalhar num laboratório de análise de semente de pastagens, né, de Campo Grande, que era uma novidade para mim também, que eu não aprendi na escola. E nesse tempo, eu falei assim, bom, o concurso vai demorar 1 ano para chamar, então eu vou assumir esse desafio do laboratório. Quando eu cheguei no laboratório, também cru, né, que é algo que você não... É isso que eu falo, a vivência, a prática, você não aprende sempre, ainda mais quando era novidade, essa questão de análise, semente, pastagens, química, de laboratório, para mim aquilo foi um aprendizado. Só que graças a Deus, eu tive muita oportunidade dentro das atividades, e aí eu fui se dando muito bem dentro do laboratório. E aí novamente, passou-se 12 meses, eu lá dei o meu melhor, e o pessoal do governo me ligou. Falou assim, olha, você precisa se apresentar, tá? Você precisa se apresentar para você começar a trabalhar. Aí, de novo, a decisão bateu na porta. Eu continuo minha carreira na iniciativa privada ou eu vou para um ambiente que eu não conheço, que eu nunca vi, né? Um modelo totalmente diferente. A gestão pública ela é diferente, é um modelo diferente da iniciativa privada, totalmente diferente. E eu tive que optar. E aí, o que eu fiz, Jimmy? Mais uma vez, eu falei assim, bom, então eu tenho
Eu falo assim, a gente às vezes aprende algumas coisas, né, quebrando a cabeça. Eu falei assim, Ah, eu vou seguir a gestão, vou tentar, falei assim, eu vou testar o que que é ser um serviço público no agro, né? Então, o que que eu posso fazer para contribuir no serviço público? E aí eu fui, né? Aceitei esse desafio. E para mim, o grande desafio, respondendo a sua pergunta, eu só quis mostrar uma trajetória desde quando eu entrei, né? Eu entrei como um profissional que fazia parte, né, de uma equipe de trabalho operacional, né? Então, o aprendizado que eu tive na escola agrícola na época para fazer, eu fazia projeto de crédito, vistoriava lavoura, fazia projeto de investimento. Então, assim, não fugiu nada do que a gente aprendeu na escola, né? Só que aí estava muito monótono, né? Então, o desafio para mim foi o seguinte: primeira coisa, a, o modelo da iniciativa privada é muito mais rápido e ágil e tem uma estrutura muito melhor para você trabalhar do que o modelo gestão pública. Então, esse para mim foi o primeiro desafio, porque eu saí de um ambiente onde eu tinha tudo, Jimmy, né? Todas as condições, e fui para um ambiente que eu não tinha nem o necessário, às vezes. Então, isso me desafiou, sabe? Foi o primeiro, assim, de cara. Assim, você fala, qual foi o primeiro? Foi esse. O ambiente totalmente diferente, sabe? Outro desafio, eu tive que mudar de cidade, né? Eu não tive opção. Aí eu fui para Maracaju. Fiquei um ano morando em Maracaju. E lá, só que eu estava em Maracaju, eu estava dentro do governo, desenvolvendo uma função, só que eu falo assim, o meu coração estava voltado a crescer mais, né? Eu não queria, eu nunca fui acomodado, sabe? Porque eu poderia se acomodar, sabe, Di? Eu poderia falar assim, eu já estou concursado aqui, estou tranquilo, mas não. Eu sempre tive essa inquietação. E aí, o grande desafio foi como que eu consigo crescer dentro do Estado, se no Estado, para você crescer, você tem que ou fazer um novo concurso, ou você ser indicado, por exemplo, politicamente, né? Que não era o meu caso. Então, eu me deparei assim aí de novo com uma decisão. Ou eu faço o meu melhor para mim alcançar o objetivo que é crescer dentro do Estado, né? Buscar esse caminho, ou eu fico aqui de boa, estagnado na estabilidade, né, que a gestão pública prega. Só que aí não vou me desafiar mais. Então, eu tinha esses dois caminhos, sabe? Hoje eu tenho outros tipos de desafio, Jimmy, tá? Esses desafios que eu estou contando são os iniciais, de quem está entrando agora. quem tá Mas começando. aí, eu estou há 18 anos no Estado. Então, desde quando eu entrei até agora, eu trilhei vários caminhos dentro da gestão pública. Eu já trabalhei desde lá do menor cargo que tinha, né, vamos dizer assim, quando eu entrei, e eu já fui gerente local, eu já fui gerente regional, ou seja, eu fui subindo a escadinha do sucesso, vamos dizer assim, né, que o pessoal fala, né, não pulei etapas. Trabalhei no planejamento, aí hoje, né, que ainda não é o fim da minha carreira, mas hoje eu estou gerenciando toda essa estrutura que tem a nossa instituição, que somando aí dá em torno de 270 profissionais, tá? Está sob a minha gerência hoje. Então, meus desafios hoje são maiores, Jimmy. Hoje, você perguntar, qual é o seu desafio hoje? Meu desafio hoje é lidar com pessoas para que elas estejam engajadas comigo, né, em prol de um objetivo que é o resultado da nossa entrega, do nosso trabalho. Então, meu desafio hoje é gestão de pessoas, tá? Meu desafio hoje é como trabalhar equipe e perfis para que juntos vistam a mesma camisa comigo em prol de uma meta, de um objetivo. Então, esse é o meu maior desafio hoje, tá? Vou dar uma pausa aqui. Caraca. É gente pra caramba, hein, era quem? E vamos Bastante. pensar assim, eu aqui na agência, né, nós temos 8 colaboradores aqui. Eu já acho já um grande desafio lidar com 8, imagina com 200 e pouco. É, Rapaz. E tudo isso, aí, assim, e eu não esperava, viu, Jimmy? De verdade, eu não esperava estar onde eu estou, mas eu falo que
Isso, tipo assim, os desafios que surgem é para justamente testar, né? E eu falo que a gente pode ser aprovado ou não. Eu, graças a Deus, eu acho que as minhas atitudes, os meus comportamentos me fizeram chegar onde eu estou, sabe? Então, às vezes você trilha um objetivo na sua vida e nem sempre você consegue alcançar do jeito que você desenhou. Mas eu sempre fui uma pessoa que eu não deixei isso ser um peso na minha consciência. Então, se não deu como eu queria, como eu desenhei, mas pelo menos eu estou indo de encontro a esse objetivo. Então, às vezes a gente não sabe, falei hoje com a minha equipe, nós não sabemos o dia de amanhã. Então, nós temos que fazer o melhor hoje. Faz o melhor hoje, a consequência vem. E a consequência todas as vezes você sair de um lugar onde você estava só você e mais um, e te colocarem para você cuidar de mais pessoas por causa da forma que você está lidando com a situação, né? E comigo foi assim, mas eu não desenhei isso, sabe? Na verdade, o meu desenho era outro. Mas eu gosto de aproveitar a oportunidade. Eu acho que a oportunidade está aí para ser aproveitada, né? Legal, bacana. E o mais bacana é que, assim, além da questão de você gerenciar muita coisa, né, e com poucos recursos, né? Eu acredito Isso. que esses são 18 anos, eu 18 acho que anos. não, 18 anos não mudou muito a questão da disponibilidade de recursos, né? Não, não. Então é. Eu E brinco com quando alguns, você. eu brinco com alguns amigos meus, Jimmy. Assim, a gente brinca mesmo na amizade, mas por trás dessa brincadeira tem uma verdade. É fácil você dizer que você é bem-sucedido quando você tem todos os recursos na sua mão, sabe? É muito fácil você falar. É igual liderar, né? Liderança é um desafio gigante. Para qualquer gestor é um desafio liderar. Por quê? Porque liderar você não lida com, muitas das vezes, com a questão financeira do negócio. Você tem que lidar com a questão do time, da equipe, do ambiente de trabalho, da cultura da organização. E você imagina eu trabalhar tudo isso que eu estou te falando dentro de um modelo que é um modelo que ele não tem essa disponibilidade, né? Na hora que eu quero, igual o pessoal fala assim, qual que é a diferença da gestão pública para a iniciativa privada? Cara, são opostos totalmente. Por quê? Porque a Um gestão oceano pública, de. na gestão pública, Jimmy, eu não posso pegar igual você. Por exemplo, você tem a sua agência. Você pode chegar e falar assim, não, hoje eu vou comprar um computador novo, que nós estamos precisando e nós vamos comprar de hoje para amanhã. Se eu tenho dinheiro, eu vou e compro. Na gestão pública você não pode fazer isso, porque o dinheiro não é seu, o dinheiro é público. Então, você passa por etapas que muitas das vezes demora 6 meses, um ano para você ter aí um investimento, né? Por causa do modelo mesmo, é diferente. Então, assim, eu brinco com meus amigos que são gestores de iniciativas privadas, quando a gente fala de funcionários, por exemplo. Na gestão pública, você está lidando com pessoas que passaram num concurso. Não foi você que escolheu, na verdade, né? Elas passaram no concurso. O meu dever como gerente, como gestor, como líder, é conduzir esse time para apresentar resultado. Mas a condução do time é diferente. Por quê? Porque ali eu não posso chegar igual você pode, por exemplo, chegar e falar assim, ó, não estou gostando do perfil desse meu funcionário, eu vou se você é um cara bonzinho, você ainda dá oportunidade. Mas se você não é, você vai falar assim, olha, sinto muito, meu amigo, não dá mais, né? Eu vou ter que mandar você embora. Na gestão pública, não tem como você chegar para um time e falar assim, olha, 3 de vocês eu vou mandar embora, né? Então, o desafio é maior ainda que eu falo na gestão pública, sabe? Eu falo assim, o melhor aprendizado para um líder é ele trabalhar dentro do governo. Porque aí sim ele tem que ter mais habilidade de liderança, de líder do que de chefe, do que de gestor. Chefe de Porque pessoa. ele tem que ganhar o time para ele, porque ele não tem condições, né? É o que você falou, tem que estar enganjado, o time tem que estar enganjado, tem que estar em sinergia e tem que estar rodando junto, porque tá tudo no É, mesmo barco, né? tudo. Cara, E assim, a gente trabalha, o fato de eu estar hoje, né, trabalhando numa instituição que atende produtores, por exemplo, com a extensão rural, com a assistência técnica, o reflexo dessa nossa... Qual que é a nossa entrega? É atender bem as pessoas, né?
nós temos que atender bem o nosso público. Assim, a sociedade, né, que paga os impostos, que paga os salários do servidor público. Então, nós temos que ter esse entendimento, sabe? Tem que trazer a lembrança do time que nós estamos ali por causa das pessoas que dependem da gente, que precisam do nosso atendimento. Então, é uma questão de visão de valor que precisa ter no time, sabe? Mas isso, Jimmy, não tem um manual, quando a pessoa entra, ela não é ensinada desse jeito. Cada líder, cada gestor tem que saber lidar com a situação e eu tive que aprender isso, sabe? Eu tive que aprender a lidar com essa situação. Ou eu não ia dar conta de estar onde eu estou hoje, de verdade. Se eu não tivesse esse tipo de atitude, eu não conseguiria com certeza estar aqui falando para vocês que hoje eu estou tendo que né, assim, levar adiante um projeto com um time gigantesco aí de vários profissionais, agrônomos, zootecnistas, veterinários, né, e um time direto a mim também, que eu preciso estar cuidando para que me ajude a alcançar o resultado, que a gente é atender bem as pessoas, né? Entendi. E vamos pensando assim, 18 anos, né? Tudo isso aí desafio que você tem que encontrar. Com certeza surgiu alguns perrengues no meio desse caminho todo aí ou não? O que você tem para contar para nós aí de perrengue danado? Rapaz, rapaz, tem coisa, hein? Tem coisa. Assim, teve vários, mas eu lembro uma coisa que eu não tenho vergonha de falar, mas no início, quando eu saí da iniciativa privada e que eu fui para o concurso, eu, quando eu cheguei em Maracaju, Maracaju tem um custo de vida alto, né? Tem um custo de vida, é uma cidade agrícola, tem um custo de vida alto. E na maioria das vezes, o piso salarial do governo é menor do que a iniciativa privada. Então, o que eu tive que fazer durante 6 meses, Jimmy? Literalmente, eu tive que morar no escritório, sabe? Assim, Nossa, isso para mim foi, tanto é que eu sou uma pessoa que eu acho que por a minha raiz ser de família humilde, eu consegui superar isso. Mas eu passei uns perrengues, na verdade, eu quero falar, né? Um dos perrengues, por exemplo, não tinha gasolina no carro do governo para andar, né? Muitas das vezes acabava a gasolina, furava o pneu na hora que eu estava voltando de uma propriedade. E aí você faz a seguinte pergunta: ué, mas o governo não tem que pagar? Eu te pergunto, como que o governo vai pagar um conserto de um pneu no meio de uma estrada que estou ali final da tarde, né? Aí eu tinha que pedir ajuda para as pessoas que estavam passando para pelo menos eu chegar na cidade e muitas das vezes a gente que pagava, acabava a gente tendo que pagar para não passar a noite na estrada. Então, essa situação mesmo de quando eu saí de um ambiente que eu tinha tudo e quando eu fui para um ambiente que eu não tinha nada, praticamente, eu tive que aprender a viver, cara, sabe? Assim, e nesse aprender a viver, eu passei cada uma, cara, que assim, tipo, por exemplo, tinha vez que dava um problema lá no escritório que acabava a energia por causa de um fio, tal, não sei o quê. A gente ficava, tinha eu e mais outro agrônomo lá na época, a gente ficava, tipo assim, 5 dias sem energia, cara. Então, assim, porque não era ágil, nossa. sabe? Então, aí, e você imagina a gente, né? Tem que passar por todas essas coisas, cara. E outra que eu lembro muito bem, que eu passei no Mato Grosso, foi muito interessante, é que quando eu cheguei lá, a, a, o, uma fazenda muito grande, tudo que tinha de tecnologia de ponta na época, eu cheguei e falei assim, olha, me apresentei e tal, meu nome é Araquém e tal, não sei o quê. Eu vim aqui indicado pela minha prima, né? Minha prima era agrônoma de lá. E aí o técnico chegou e falou para mim assim: vamos comigo ali no talhão de soja. Aí eu fui com ele. Aí ele falou o seguinte: mede esse talhão aqui para mim agora com o que você aprendeu na escola, né? Aí você imagina o branco que deu, né? Porque ele me fez uma O cara mala. ele sacaneou comigo. Ele falou: quero ver se você é bom. Quero ver se você é bom. Mede aqui para mim. Aí eu falei: mas como que eu vou medir? Não tem nem papel, nem caneta, nem calculador, não tenho nada aqui. Ele falou: não, mas eu quero saber como que você mede um talhão sem tudo isso que você falou aí. E aí eu falei o seguinte, né? Acho que foi na hora um start, assim, não sei de onde que veio. Eu falei assim, olhei pro carro, falei assim, cara, eu vou medir com
o velocímetro do carro, lá vou zerar o km do carro e vou medir. Aí eu fiz isso, ele falou assim, cara, eu jamais imaginava que você ia ter capacidade, olha só, você tem a capacidade de pensar nisso. Falei, cara, mas nessas horas a gente precisa pôr a cabeça para pensar. Só que o grande perrengue foi porque quando eu entrei no carro, o carro, a embreagem, a embreagem dele rompeu. Na hora que eu fui sair com o carro, rompeu a embreagem do carro. E aí ele falou, putz, e agora? Você acabou com o nosso instrumento de trabalho para medir. Aí eu falei, cara, não acredito, bicho. Minha primeira tentativa, eu saí bem na primeira, na segunda. E aí nós estávamos, Jimmy, a tipo 100 quilômetros assim, da fazenda, sabe? Porque era longe a área. E aí eu falei assim, cara, resumindo a história, não pegava celular, não pegava nada. Rapaz, lá vai eu andando naqueles talhões, Jimmy, lá no meio do nada, né? Aqueles talhões de soja lá no Mato Grosso. Rapaz, doido para que alguém aparecesse. Então, assim, são coisas da vida que a gente dá risada hoje, mas que na hora eu falo, caramba, que bucha que eu fui entrar, né, cara? Então, assim, isso é um dos poucos perrengues que a gente passa, né? Para que a gente vire uma pessoa, um bom profissional, né, cara? Porque tem geração que não vai passar por isso, né? E a gente, pelo menos, pode contar. Verdade. Eu, quando estava na usina, quando trabalhava na usina, de estagiário, eu gostava de dar uma judiada de estagiário também. Acho que é normal, é de praxe, É né? normal. Ontem foi dia do estagiário, inclusive. Agora, aqui na agência, a gente não judia tanto do estagiário, não. Mas, O pessoal põe a culpa no estagiário quando dá errado, né, cara? quando posta alguma coisa errada, fala, rapaz, esse estagiário, tá com estagiário novo lá, a gente vai consertar isso aí. Mas o aprendizado, infelizmente hoje não tem um aprendizado igual foi na minha época. Na minha época você tinha, ou você sabia, ou você aprendia na prática, ou você aprendia, não tinha como você fugir, né? Então, e foi isso que deu uma base boa, eu falo. A minha geração lá, meus amigos, todos saíram empregados da escola agrícola, você vê. Então, assim, você vê como que o aprendizado era muito referência, aprendizado prático que eu falo, né? Então fez muita diferença. Né? Como que isso aí é controverso, né? Na sua época não tinha tanto recurso para buscar o conhecimento, né? E aí quem estudava, quem corria atrás, né, se sobressaía. Hoje tem todos os recursos do mundo e muita gente não busca. Isso é complicado. Eu falo que nós temos uma cultura, eu não sei que nome que dá para isso, mas eu falo que é uma cultura, Jimmy, que eu uso o exemplo do japonês. Né? Por que o japonês, eles são referência em nível de segurança e alerta de terremotos? Né? E eles são referência em engenharia para prevenir, não prevenir, mas assim, se adaptarem a passarem por grandes terremotos. Porque ali tem muito terremoto. Então, se eles não se virarem se aprender, eles iam morrer. Ia ter mais morte, né? Você imagina se eles não tivessem que ser extremamente eficientes no combate. Agora, por exemplo, o Brasil não tem terremoto. Então, para que nós vamos ficar preocupados? Só então, assim, o professor Wilson da faculdade. Ah, tá. Beleza. Então eu falo o seguinte, nós, infelizmente, ou felizmente, sei lá, a nossa cultura é movida por necessidade ou por uma insegurança. Então, por exemplo, eu não tinha internet, então eu tinha que me virar. E sabe o que eu fazia, Jimmy? Como que eu aprendia sobre soja? Eu mandava carta para a Embrapa Soja. Entendeu? Nossa, cara, eu mandava carta para a Embrapa Soja, eu mandava carta para o IAPAR, eu mandava carta para um monte de gente pedindo livros, né? E aí na época eles mandavam para a gente. Então, assim, eu ficava devorando os livros porque era a única fonte de informação que eu tinha, né? Então, eu tinha duas fontes, eram os livros e meu professor. Eu tinha que confiar nele também. Então, o meu professor, ele foi um grande mentor para mim na época, para que eu pudesse ir para o Mato Grosso. Porque eu cheguei no Mato Grosso, quando eu cheguei e falei assim, cara, eu vim totalmente preparado.
toda a teoria estava na minha cabeça. Então eu vou mandar ver nessa fazenda aqui, tudo que eu aprendi, eu vou defensivos, manejo de pragas, tudo que eu vi de recomendações técnicas de soja, milho, algodão, eu vou aplicar aqui. Só que aí eu quebrei a cara, né? Eu cheguei lá, o cara falou, não, você não vai fazer nada disso, porque tem um monte de gente fazendo já. Ele falou, não, eu quero que você me ajude a coordenar a equipe, porque a equipe é muito grande. Aí, só que eu fiquei chateado, eu falei, não, eu não quero fazer isso, cara. Na verdade, eu não estudei para isso. Aí ele falou, não, mas você vai ter que fazer isso, e eu vou te ajudar. Então aí eu tive esse mentor lá também, em todos os momentos a gente tem mentores, né? Então lá eu tive ele, que me ajudou a tocar esse negócio de cuidar de pessoas. Isso para mim não foi uma experiência legal na época, porque eu não queria, mas hoje eu entendo, porque hoje é o que mais eu faço hoje. Então, assim, olhando para trás, eu falo assim que Deus nos prepara através de pessoas para a gente alcançar algo que a gente vai executar hoje. E é o que eu estou fazendo. O que eu mais estou fazendo hoje é cuidar de pessoas. Coisa que eu não queria, né? E a gente nunca entende, né? Na verdade, né? A imaturidade, mas aí Deus já está escrevendo já na nossa vida. E falando em mentores, quem que te inspira hoje, Araquém, a ser esse cara líder, gestor aí que o povo gosta pra caramba, o povo acompanha aí? Quem são suas inspirações hoje? Cara, eu tenho alguns mentores que eu falo que para mim são referências. Alguns não estão mais vivos, mas alguns estão. Jimmy, eu sempre falo para as pessoas que estão começando uma coisa que muitos de vocês já devem ter ouvido, mas é uma verdade. Para mim foi e continua até hoje. Nós temos líderes que nós temos que se inspirar neles, tá? Para quem é cristão, Jesus foi um excelente líder, tá? Os ensinamentos dele, quem aplica não tem falha, tá? Um grande líder. Aí você fala assim, mas você está falando de alguma coisa espiritual. Não, eu estou falando de ensinamento mesmo, de coisa de prática que aconteceu. Mas digamos, mas alguém aqui que não seja, você está falando de Deus. Mas vamos falar então, um cara que me inspirou muito, Steve Jobs. Steve Jobs, ele foi um cara que tinha todos os seus, né, todos os seus problemas, suas dificuldades também, das suas neuras, né, um cara meio maluco. Ó, neto aí. Só que o Steve Jobs, ele me ensinou algumas coisas. E eu sempre gostei de tecnologia, sempre, tá? Então eu sempre fui um cara que gostei de tecnologia, de todo tipo. Sempre fui um cara curioso e sempre gostei. Quando tinha algo novo, eu ia lá testar. Mas quando eu vi a biografia do Steve Jobs, tal, não sei o quê, alguns ensinamentos eu aplico hoje na minha vida. Por exemplo, a gente contrata as pessoas inteligentes para nos falar o que a gente tem que fazer. E eu concordo com isso. Né? Porque senão não tem sentido. Não faz sentido você ter que ser sempre o protagonista e o autor de tudo. Existem pessoas que têm mais capacidade que a gente e não é por isso que eu vou me sentir rebaixado por isso. Então, assim, isso é otimizar, né, uma visão de mundo. E o Steve Jobs, ele tinha essa visão. Ele tinha muito claro o que ele queria. Nós vamos deixar uma marca no mundo. Né? Mas deixar uma marca no mundo não é por questão de arrogância, prepotência, mas sim porque ele acreditava que era possível isso. Então, eu acredito em alguns ensinamentos que ele deixou para nós. Por exemplo, as pessoas não sabem o que querem até você mostrar a elas. E é verdade isso. As pessoas precisam de alguém para estar conduzindo elas, time. Eu sempre falo isso. As pessoas, elas são movidas por experiências de outras pessoas. Então, assim, o ser humano, a nossa relação em sociedade é assim. Nós somos movidos, pode perceber. Por que você usa Apple? Por que você toma um suco de laranja? Por que você come uma carne em tal churrascaria? Porque você é movido por alguém que te mostrou. Então, o Steve Jobs foi um grande líder e mentor para mim de alguns ensinamentos. Hoje, por exemplo, tem alguns líderes que eles não estão no mundo digital, mas eles estão
fazendo um bom trabalho dentro das suas organizações. Vou falar o nome de um que chama-se Rogério Rizardi, que é o mentor criador da Show Rural Copavel, ali em Cascavel, no Paraná. Quando eu cheguei e fui conhecer ele, né, de cara, a experiência que eu tive já foi o suficiente para que eu falasse, esse cara é diferenciado. E quando você sente uma experiência de alguém que nunca te viu e chega para você e te desafia, aquilo mexe com você, porque na normalidade são poucas pessoas que chegam para você sem interesse, né? Que não tem interesse nenhum, que não tá te usando por causa ele precisa de alguma coisa. Então, o Rogério foi um cara que chegou para mim. Por que eu falo que ele virou um mentor? Porque a primeira coisa, quando ele me conheceu, que ele apertou a minha mão, ele falou assim: o que você veio fazer aqui, né? E o que você precisa de mim? Então, ele fez essas duas perguntas. Eu falei, bom, primeiro eu vim conhecer, porque estão falando muito bem da sua feira, e eu falei para ele, e o que eu preciso de você, já que você me abriu essa oportunidade, eu preciso que você sente comigo durante 10 minutos e me explica qual o segredo do sucesso da Show Rural. Jimmy, isso foi no primeiro contato que eu tive com ele. Porque eu não fui lá somente para ver uma feira. Eu fui lá porque falaram tão bem que eu falei, então eu quero saber o segredo. E ele em 10 minutos... em 10 minutos, Jimmy, ele me falou algo que me marcou, que aí eu me tornei um mentorado dele. Porque sempre agora a gente conversa. Ele falou assim, eu falei, qual que é o segredo do sucesso da Show Rural? Aí ele falou assim, o segredo do sucesso, né, eu vou te falar... Mas ele falou assim, eu quero que você replique isso onde você puder. E é o que eu estou fazendo agora. O segredo do sucesso... ele falou assim, o segredo do sucesso da Show Rural, Araquém, somente uma coisa. Aí eu fiquei vidrado. Falei, cara, fala o que é. Aí ele falou assim... o segredo do sucesso da Show Rural é despertar o querer das pessoas. Eu falei, ué, mas... como assim, cara? Despertar o querer? Eu falei que você ia falar, era orçamento, era patrocinador, era empresas boas para expor. Falou, não, nada disso. O segredo do sucesso de um projeto, seja ele qual for, é você despertar o querer das pessoas. Por quê? Porque o despertar o querer das pessoas vai trazer para você todo esse sucesso que você tá vendo aqui e que eu vou te mostrar daqui a pouco. Aquilo abriu minha mente, que hoje eu falei assim, cara, tá aí o segredo. Então, se eu quero ter sucesso, por que, Jimmy? Aí depois ele me deu alguns detalhes. Ele falou, quem? As pessoas, muitas vezes, elas podem fazer alguma coisa, mas elas não querem fazer. Tá? Elas têm condições, mas elas não querem. Né? Muitas pessoas querem, mas não podem. Então, assim, a gente vive num momento que o mais desafiador e mais difícil de quem quer alcançar um sucesso, quem quer atrair para si, assim, ser um grande sucesso dentro de um projeto, as pessoas têm que fazer parte desse projeto com você. Aí eu falei assim, mas como que eu trago as pessoas para fazer parte disso aí? Ele falou, exatamente como eu estou fazendo com você. Aí eu falei assim, o que você está fazendo comigo? Ele falou, você acabou de chegar aqui, eu nunca te conheço, primeira vez que eu estou te conhecendo, e eu já tirei 10 minutos para falar com você. Isso é suficiente para você despertar um querer numa pessoa. Dar atenção, apertar na mão dela, olhar nos olhos dela e falar assim, olha, o que eu posso te ajudar? Isso desperta o querer das pessoas. Tanto é que ele falou, Araquém, todas as pessoas que chegam aqui para mim, principalmente se é a primeira vez que estão vindo, eu faço a mesma coisa que estou fazendo com você, e no ano que vem ela traz mais 2, mais 3, mais 4. E esse é o sucesso da Show Rural. Cada ano as pessoas que vêm trazem mais pessoas. Tanto é que já fui em 4 edições, só não fui agora por causa da pandemia última, mas eu fiz eu criei um engajamento com ele. Todo ano eu vou na Show Rural, não por causa da Show Rural em si, mas por causa do aprendizado que eu tenho lá. Então esse é um dos mentores que eu tenho hoje, que me fez refletir muito nessa questão de vida, né? Nessa questão de o que eu posso fazer para que eu gere um engajamento das pessoas comigo.
sabe? E isso eu aplico, Jimmy, no meu dia a dia, sabe? Mas poderia citar outros também que me fizeram olhar o mundo, Jimmy, de uma forma que é o seguinte, tem mesmo grandes líderes, né, grandes gestores que a gente vai conhecendo no dia a dia aí, mas tem, tem como fala, eu chamo ele de filósofo, pensador, né, mas é um amigo meu que mora aqui em Campo Grande, né, ele falou assim para mim, falou o seguinte, ele falou assim, Araquém, você não tem que ficar olhando o fato em si, você tem que tentar entender o que levou a essa circunstância e o que pode resultar lá na frente. Então, assim, não se preocupe somente com os números em si, mas procure construir algo que vai dar uma base, uma consolidação para isso, para que você consiga tocar. Então, em outras palavras, resumindo, é o seguinte, se eu tenho um desejo empreendedor, eu quero montar um negócio, eu não tenho que fixar minha atenção somente nos números que o negócio vai gerar. Eu tenho que saber quem vai estar comigo para conduzir isso e qual o alcance que eu posso ter, né, nessa proposta de vida com esse time. Então, assim, muda a forma de ver as coisas. Então, eu aplico hoje no meu dia a dia, dentro do governo, isso, Jimmy. Eu trago o time para mim, mas eu ponho eles para estar comigo realmente. Não é aquela coisa tipo assim, eu tenho um time aqui de 10 pessoas, de 20 pessoas, de 200 pessoas que seja. Eu tenho que trazer esse time para mim. E trazer esse time para mim, eu não posso simplesmente chegar lá e falar assim, ó, vocês têm que fazer isso, pronto, e acabou. Não, eu tenho que trazer eles para construir comigo uma ideia, e essa ideia eles vão se sentir parte, e quando eles se sentem parte de uma ideia, o resultado é muito melhor do que simplesmente você ter ali mecanicamente pessoas trabalhando para você. Tá? Então, são verdades que eu aprendi com essas pessoas. Tá? É o pertencer, né? É o negócio de tribo, né? Você fazer a pessoa pertencer ao negócio, ao movimento. Cara, Exatamente. fantástico. Pegando o insight da Show Rural, da edição retrasada, que eles fizeram aquela campanha com aquele vídeo lá daquele produtor que era cego. Não sei se você Isso, lembra. lembro. Eu uso ele como insight para quando a gente vai fazer campanha de vídeo institucional ou alguma campanha de algum vídeo de algum cliente. Fala assim, ó, preciso que vocês assistam esse vídeo aqui. E aí depois me falem o que vocês sentiram quando assistiram ele, né? Aí todo mundo pega na emoção. Então, o objetivo dessa campanha aqui é pegar na emoção. Isso. O vídeo é fantástico demais. O pessoal que está acompanhando aí, puder assistir, pensa num vídeo louco. E agora você entende, né? Depois que eu conheci quem está por trás de tudo isso, eu entendo o porquê do sucesso, entendeu? Então, assim, eu fui justamente tentar entender o porquê do sucesso, porque falavam tão bem desse negócio. E existem outras feiras, mas assim, eu despertou uma curiosidade. Quando eu tive a oportunidade de conversar com o criador da ideia, e aí eu falo, Jimmy, não é sempre que você pode estar com esses caras. Então, quando você tiver com esses caras, olha, seja muito inteligente nas suas perguntas, né? Para você inteligente nas perguntas, porque é a oportunidade da sua vida, cara. Então, você vê, dali nós criamos uma amizade. Então, a pessoa, ele veio em Campo Grande já 2 vezes, já. Então, assim, criamos uma amizade muito grande. E são pessoas que estão sempre melhores que eu, sabe? A gente aprende, né? A gente tem muito aí na internet isso. Se você quer aprender a ser um bom gestor, ande com um bom gestor. Se você quer ser um bom líder, ande com um bom líder. Se você quer ser um bom orador, ande com um bom orador. Então, assim, isso, é verdade. Isso funciona mesmo, né? E é o que eu tento aplicar também. Parece que é clichê e tal, né? Mas não, funciona. Não, não é. Não é, porque só sabe quem está fazendo. Então, assim, se você vê alguém que, principalmente que você vê os resultados acontecendo, você fala assim, cara, essa pessoa ela pode me ajudar. Então é nela que você tem que colar mesmo, porque você vê, é muito real, né? A vivência dessa pessoa naquele tipo de atividade, por exemplo. Eu sempre falo para minha equipe também, eu falo assim, todos têm o direito de ser o que quiser.
tá? Se você quer ser só um profissional e você não almeja ser vamos dizer assim, alguém do alto escalão, tem gente que não quer ser diretor, não quer ser presidente, não quer ser gerente, não quer. Tudo bem, é um direito que ele tem, né? Que tudo bem, não tem problema. Agora, se você almeja ser um bom gestor, um bom líder, se você almeja crescer, aí você tem que estar preparado e tem que ser muito inteligente em alguns pontos, estratégico e preparado também com uma visão de mundo diferente da sua. Então você tem que buscar com essas pessoas que já estão convivendo com isso há muito tempo, né? Eu falo muito isso para quem está começando, né? Não é clichê, não. São as pessoas que vão te ajudar a entender esse mundo, né? E vão te dar, muitas das vezes, insights que você não vai ter em nenhum lugar, a não ser com essas pessoas. Top, com certeza. Quem? E além dessa questão de gestor público, você tem algum projeto paralelo aí que você toca? Alguma coisa social? Tem, a gente acaba se infiltrando, vamos dizer assim, em várias iniciativas, né? Até porque eu tenho esse hábito de aproveitar muita oportunidade, essas atitudes minhas. Então, eu acabei me inserindo em vários projetos. Eu faço parte do projeto da Liga do Agro no Instagram, faço parte, né, junto ali com o meu parceiro Lucas, a gente faz parte ali do Agro Agenda, é uma iniciativa muito legal. Faço parte ali da Personal Bob. A Personal Bob é uma startup de pecuária de precisão, né, de 2 amigos meus, então também estou inserido ali com eles nesse projeto, né, que está alcançando o Brasil aí, muito legal. Tem umas iniciativas de grupos de gestores do agro que eu faço parte no WhatsApp, onde a gente fica falando sobre inovação, onde a gente fica tentando, cada um com a sua experiência ali, trazer, né, uma ajuda, um apoio para quem quer, né, para quem tá querendo fazer parte. São grupos informais, muitas das vezes, né, mas que tem um propósito muito grande e possui pessoas de gabarito, pessoas que têm experiência, cada um na sua área, direito, tecnologia, empreendedorismo, enfim, são ambientes que eu gosto de acompanhar também. Fazemos parte ali quando saiu essas novas redes sociais aí de áudio, a gente também criou alguns ambientes lá de discussão. Essa questão dos investimentos, desde o ano passado, eu invisto no agro desde o ano passado, eu virei um investidor, né, do agro. Então, assim, isso para mim é recente, né? Comecei ano passado, então eu sou um novo investidor aí, mas tô inserido em algumas iniciativas de pessoas que investem no agronegócio. Então, investimentos através da Bolsa de Valores, né, mais propriamente dito. Então, eu estou estudando bastante isso, é algo que eu vejo como resultado, acho que é algo que eu vejo como importante para o setor também, e oportunidade para quem não é do setor e gosta do setor e quer empreender ou quer investir, eu acho que é um caminho muito bacana de ser estudado aí como alternativa. Então, são iniciativas, eu gosto de fazer parte de iniciativas sociais também, através do governo, através também de alguns amigos que estão fazendo esse trabalho, principalmente a iniciativa de levar alimento para quem não tem, né? Então, assim, estou lembrando de outra agora, eu faço parte do Conselho de Administração do CEASA, que é a Central de Abastecimento do Mato Grosso do Sul, né? Quando você vê, Jimmy, você está inserido em tanta iniciativa que às vezes até a gente esquece, mas todas elas se complementam, sabe? Todas elas fazem parte ali daquilo que você pode contribuir, ajudar. Sistema, né? Eu não costumo fazer coisas que saem da minha rotina quando é iniciativa de trabalho, assim, sabe? Eu tento, na verdade, complementar, até porque nós somos só um, né? A gente não tem como estar presente em tudo. Dentro do governo também eu integro algumas iniciativas de inovação, né? Dentro da pasta da agricultura. Então, quando você vê, você já está envolvido em tanto projeto bacana, né? Só que cada um fazendo uma parte ali, colaborando, para a gente tentar ajudar, né, tanto o nosso setor
e como também quem precisa muito, né, da nossa ajuda. Meu irmão. Chegamos no momento meio que arquivo confidencial do Faustão. Ah Vou lá. fazer umas perguntas mais surpresas aqui. Para quem? Qual que é a habilidade que mais se destaca em você? Bom, eu vou falar, é difícil a gente falar da gente, mas eu vou falar com base em feedbacks de amigos, né? Eles falam que uma habilidade que eu tenho, né, é de ser diplomático, né? Então, eles falam assim, olha, quem é muito diplomático, né? O que é diplomático? Eu tento, na verdade, conduzir dos dois lados, né, de uma situação, ouvindo as partes e tentando criar um ambiente amigável, né? Então, eles Obrigado. falam assim, ora, quem é muito diplomático, né? Muito diplomático. Então, é uma habilidade que de tanto que o pessoal falar que eu tenho, então eu já até acredito que eu tenho mesmo, porque eu tenho mesmo essa forma de lidar com a situação meio diplomática, sabe? Não é aquela coisa, ah, você é político, não, é meio diplomático mesmo, dependendo da situação, eu prefiro mais agregar e construir e tentar criar um ambiente amigável do que chutar o balde, entendeu? Não é político, não, é diplomacia mesmo. É diplomacia, porque a diferença quando fala é porque quando fala político, né, eles levam no entendimento assim muito superficial, é só para resolver ali no momento, né? Não, a ideia, eu sempre fui assim, eu sempre tentei, eu sou uma pessoa que eu tenho uma habilidade de ouvir as pessoas, de dar atenção, sabe? Então assim, o pessoal, muitos falam assim, cara, o legal é que pelo menos você para ouvir, entendeu? Então eu faço isso mesmo. As pessoas até ficam bravas comigo e falam assim, ah, não dá ouvido não para essa pessoa, mas eu não, eu dou ouvido porque eu quero saber, eu quero entender a situação. Então eu escuto os dois lados, escuto bem, se possível, mais do que o suficiente, para mim tomar uma decisão. Eu tomo decisão com embasamento, entendeu? Eu não vou por coisas superficiais. Então eu tenho que ser diplomático, né? Top, top, meu. E acho que o mundo precisa, né, hoje de pessoas que Exatamente. escutem, né? Na corrida do dia a dia a gente quer resolver, ou às vezes não tá nem aí com os outros, e isso É, tem deixado muitas exatamente, pessoas aí mal, doentes e tal. Bacana, que legal. exatamente. E qual que é a primeira coisa que você nota numa pessoa? Cara, a primeira coisa que eu noto numa pessoa é se ela tem humildade. Tá? Não humildade em bens materiais, mas por que eu vejo isso, Dinho? Porque eu não gosto, eu não acho legal pessoas soberbas, pessoas que têm, em primeiro lugar, aquela coisa de, o eu, né? Eu sei fazer, eu Eu, sou, né? Eu já faço, eu já fiz, sabe? A forma como você diz isso já mostra para você se você é prepotente, se você é arrogante, se você é soberbo. Eu não gosto de pessoas assim, sabe? Então, a primeira coisa, quando você vai me apresentar uma pessoa, a primeira coisa eu vejo se ela é uma pessoa que, por mais que ela seja o top das galáxias, ela é uma pessoa que cria um ambiente assim, tipo, olha, estamos aqui junto, né? Também vou aqui aprender com vocês, o que eu puder ajudar, eu vou ajudar, né? Sabe? É diferente, isso que eu chamo de humildade. É a pessoa que, por mais que ela sabe que ela é expert no assunto, numa habilidade, mas ela sempre diz assim, não, estamos aqui juntos para construir. Porque eu vejo, Jimmy, que o melhor caminho é esse, tá? Às vezes a pessoa é muito inteligente, mas é arrogante. Às vezes a pessoa é extremamente habilidosa, mas é prepotente. Então, para mim, não resolve, sabe? Isso eu aprendi cuidando de muitas pessoas. Então, para mim, o que mais importante, quando eu conheço uma pessoa, eu vejo se ela tem humildade dentro dela e se ela é uma pessoa que sabe diferenciar os lugares onde ela está. Então, ela pode, independente se ela está num ambiente com pessoas que não sabem nada, ela sabe se comportar ali no sentido de passar uma mensagem legal, né? Como também ela consegue conversar com pessoas que muitas vezes têm o mesmo gabarito dela, mas nunca ela chega com essa prepotência, né? Isso eu não gosto das pessoas, de verdade. Para mim, se uma pessoa já me aborda assim, Jimmy, para mim já caiu no descrédito, sabe? Posso até conversar e vou conversar numa boa, vou tratar com toda a educação. Mas, você faria alguma coisa com essa pessoa, algum projeto, entraria numa coisa? Não, não entraria. Então, a humildade, para mim, é uma virtude que é a primeira coisa que eu identifico nas pessoas. Né? eu
eu tenho uma dificuldade muito grande com isso aí que você falou aí agora, né? Muitas vezes eu tenho um jeitão meio arrogantão, meio prepotente, né? Como que a pessoa que ela identifica que ela tem essa dificuldade aí, ela pode, fazer assim, mudar, buscar ser menos dessa forma aí? O que você deixa aí? Já fica de insight para mim, já. Cara, assim, eu não sou um especialista no assunto, mas assim, o que eu sempre falo com. Eu tenho na minha equipe, sabe? Eu tenho na minha equipe pessoas de todo tipo, tá? Porque às vezes, Jimmy, as pessoas fazem sem perceber, sabe? Elas fazem sem perceber. Só que você concorda comigo que se eu não, se eu que estou identificando isso, não chegar para ela e falar assim, ainda mais se é algo que a gente precisa construir junto, né? Eu tenho que ser sincero. Então, só que isso num papel de eu líder com o meu liderado. Então eu falo o seguinte para alguns, eu falo, cara, esse tipo de comportamento, você é excelente, você é um excelente profissional, você é uma pessoa que entende muito do que você faz, mas se você quiser construir algo, não vá por esse caminho, porque esse caminho vai te fechar portas. Então, assim, eu tento trazer uma realidade, mas não de uma forma agressiva, porque o meu papel é isso. O meu papel como gestor é eu, primeiro, elogiar você e falar assim, cara, você é um cara muito excelente nisso que você está fazendo. Porém, a forma que você está conduzindo algumas coisas, como você passa isso para quem você tem que passar, não está legal, porque você está passando uma imagem ruim daquilo que você muitas das vezes não é. Então, assim, trabalhar isso, Jimmy, eu acho que eu sempre sou eu sou a favor da prática, sabe? Mini hábitos que você vai criando diariamente, se policiando. Por exemplo, você quer ver uma coisa que eu tenho, que o pessoal, quem não me conhece, fala que eu sou uma pessoa que, eu brinco, eu falo, eu pareço metido, mas eu sou legal, entendeu? Então, assim, mas quem me vê passando é igual quando você está sem óculos, né? Você está sem óculos, você não enxerga direito. Então não é culpa sua que você não enxergou a pessoa direito, a pessoa te cumprimentou, mas as pessoas se sentem, como diz assim, já com uma imagem sua. Mesma coisa quando eu chego num lugar que ninguém me conhece, e o pessoal, se tem um cerimonial, né, me apresenta lá tal, eu sempre na minha humildade, eu tento mostrar que eu sou uma pessoa como todos ali, e que eu estou ali para ajudar eles. Então, assim, mas para alguns eu passo uma imagem de que de pareço metido, entendeu? Tipo assim, mas não, na verdade, eu sou uma pessoa que quem passa a me conhecer entende que tudo aquilo que eles tinham criado de imagem, né, alguns já falaram para mim, cai por terra. Só que eu tenho que me policiar, entendeu? Eu acabo me policiando porque às vezes, naturalmente, sem pensar, você está agindo assim, entendeu? Muitas das vezes você está agindo sem pensar, é automático. Então, agora, eu acredito que tenha técnicas e práticas, eu acredito que tenha técnicas e práticas que você, que acho que nesse pessoal da psicologia, eles devem ter alguns caminhos, mas eu falo o seguinte, a maior maneira de você vencer uma atitude, né, que hoje você faz, que muitas das vezes você quer sair dela, você se policiando e praticando atitudes diferentes, né? Então, assim, eu sei que eu não posso ganhar o mundo, mas eu posso fazer um pouquinho de cada vez que onde eu estou, eu posso plantar uma semente ali diferente, né? Então, eu tento fazer dessa forma naquilo que eu vejo que eu preciso melhorar, sabe? Eu tenho alguns problemas também, como todo mundo, né? Mas eu Seres tento, na humanos. verdade. Uma coisa que eu faço também, Jimmy, eu desencanei de muita coisa, sabe? Eu não tinha muita coisa que me incomodava, porque eu queria abraçar o mundo, mas eu não posso. Então, assim, isso gera uma ansiedade, gera um monte de coisa na sua cabeça, porque você quer resolver as coisas e não consegue. Mas aí eu desencanei. Aquilo que eu aprendi também em alguns livros, que eu li, nem lembro mais o nome, mas eu li alguns livros nesse sentido, eu tenho que, na verdade, focar naquilo que eu posso fazer, naquilo que está no meu alcance. Né? Se eu posso fazer algo melhor, eu vou fazer melhor. Aquilo que não está no meu alcance, não pode ser um peso na minha cabeça. Né? Então, assim, mas praticar humildade, eu acho que é o segredo, Jim. É você
mudar a forma de falar quando você chegar num ambiente. Eu tento fazer isso, tá? Para não passar uma imagem de que, eu estou aqui, eu tenho um cargo maior, então eu que sou o dono da verdade. Não, eu já tenho que criar um ambiente diferente. E como que você cria um ambiente diferente? É você indo lá e você se comportando e falando de uma forma que não expresse que você é superior a ninguém, né? Na verdade, só que isso, Jimmy, é uma luta diária, tá? Então, eu É participo de complicado. muitos, eu participo de muitos fóruns, né? Fóruns de debates e tal. E geralmente fóruns de debate eu não gosto muito quando eu vejo que os convidados são muito soberbos, né? Então, assim, eu já presenciei vários fóruns, participei, em que os convidados, infelizmente, tinha muita soberba. E quando tem muita soberba no palco, para mim já acabou aquele evento, tá? Então, assim, eu falo, faço meu papel, porque é meu dever ali, trazer uma mensagem, mas, sabe, todo aquele ambiente de construção, ele acaba. Por quê? Porque há muita soberba ali junto com a gente. Então, eu tento, na verdade, eu falo assim, olha, eu sei de tudo que vocês estão falando, porém eu não quero falar disso. Eu quero trazer algumas verdades que eu acho que é importante, tá? Então, assim, eu tento desmontar um ambiente, né, onde foi criado em cima de uma... Isso eu aprendi na extensão rural, Jim. A extensão rural me ensinou uma coisa. Você pode ser um PhD, né, em agricultura familiar, mas se você não souber falar com o agricultor familiar, cara, você... É, É, não tem então, jeito. é isso, Dimas. Se eu não entender que, por mais que eu sou extremamente eficiente no negócio, mas se eu não souber lidar com uma situação, muitas das vezes, que eu não preciso mostrar que eu sou aquilo lá, eu não preciso mostrar. Você concorda comigo? O agricultor familiar, ele não precisa saber que eu sou um PhD em agricultor familiar. Não, ele precisa da minha ajuda. Então, eu chego Isso lá aí. com uma outra abordagem, entendeu? Só que isso é um exercício, Jimmy. É isso que eu falo. É você tentar se policiar e fazer um exercício prático, né? Aí, quando você vai ver, o negócio vai, aos poucos, vai melhorando, né? É a nossa rotina, né, cara? Diária isso daí. Top, meu irmão. Muito obrigado aí. E falando em rotina, qual foi o novo hábito que você mudou e fez toda a diferença na sua vida? Cara, essa pergunta é fantástica, porque hoje eu consigo responder ela muito bem. Eu acho que se fosse um ou 2 anos atrás, eu não, acho que não saberia responder. Por incrível que pareça, Jimmy, a pandemia, ela deixou vários exemplos, né, não sei se é exemplo ou fatos que seja para nossa vida, que eu falo que eu tenho uma forma de ver a vida antes da pandemia e agora depois, né? Em que sentido? Não cuidava da saúde, né? Então, assim, isso já foi algo que eu passei agora a me cuidar. Então, e quando eu falo cuidar da saúde, é fazer uma caminhada, né? Ir passear com a Mover. família, né? Enfim, sair daquele coisa. Eu antes, um hábito também que eu comecei agora, que está mudando muito a minha forma de ver as coisas e está me ajudando muito no trabalho, é saber que rede social não é a nossa vida, sabe? Então, assim, pra você ter ideia, a rede social, ela na época de pandemia, ela né, gerou um volume maior ainda de conteúdo, de gente ali e tal. E eu fiz ao contrário, eu me desliguei um pouco da rede social nessa pandemia e não foi por opção, não, foi porque a pandemia travou minha rotina, sabe? Então, assim, minha rotina era muito presencial, Jim, muito, né? Praticamente 90% presencial minha rotina. E, de repente, do nada, toda aquela rotina sua, você tem que simplesmente rasgar todo o seu planejamento, né? Seu projeto de trabalho, tudo, e ter que criar um novo numa base digital, né? Vamos dizer assim, né? E aí, o que eu fiz, Jimmy? Naturalmente, eu fui deixando de estar muito na rede social, por causa também da rotina que mudou, ficou muito maçante. E isso foi um hábito que eu falei assim, foi uma atitude, né, que gerou um hábito. E o quê?
eu falei assim, cara, para que eu vou ficar me estressando e ansioso demais por, por não estar numa rede social presente o dia todo? Então, isso para mim foi acho até engraçado, porque você tem uma agência aí, né, de marketing digital, de mídia, mas isso que eu estou falando, para mim, fez muito sentido, sabe, Jimmy? Eu não saí da rede social, mas eu desencanei de algumas coisas que antes eu estava tomando a minha vida, cara. Em que sentido? Toma, né? Tempo, estresse, ansiedade, todas essas coisas que prejudicam a saúde, tudo, eu falei o seguinte, eu vou tirar o pé do acelerador um pouco e vou focar em outras coisas da vida. E que coisas da vida? A família, no bem-estar, enfim, coisas que eu não fazia de. Eu automaticamente estava entrando num mundo, né, que eu falo que não é errado, tanto é que eu tenho rede social, né, eu sou conhecido por isso, por causa da rede social, mas sabe aquele peso na consciência? Se eu postar hoje, tanto faz, se eu não postar, tanto faz. Meus amigos são meus amigos, independente de eu ter rede social ou não. As pessoas gostam de mim, independente se eu estou todo dia ou não. Enfim, eu comecei a ver o mundo de outra forma. Igual eu tenho negócios, né, na rede social. Então, a rede social me ajuda muito nos negócios. Mas eu estou falando de eu, como ser humano, um hábito, uma atitude, um hábito que eu criei hoje eu estou desencanado disso. O dia que eu estou inspirado, eu entro e posto. O dia que eu não estou inspirado, eu vou focar nos meus projetos. E aí, Jimmy, vai surgindo outras oportunidades, entendeu? Isso que eu falo, assim, você não para, a vida não para. Então, quais oportunidades surgiram? Eu virei agroinvestidor por causa disso. Porque eu tirei o meu foco que eu estava automático já, né? E eu falei assim, cara, vou focar nisso daqui, vou estudar investimentos. Aí eu comecei, sabe? Então eu tirei um pouco, quer dizer, eu investi um pouco do meu tempo que eu usava na rede social, estou Em outra investindo coisa em outra produtiva. coisa, entendeu? E essa outra oportunidade que surgiu, cara, me fez assim ver o mundo de outra forma, entendeu? Porque quando você vira um investidor, você vê muito planejamento futuro, né? Você faz muito assim, tipo, eu vou investir agora para me colher depois. Investimento é você priorizar algumas coisas e abrir mão de outras. Então, assim, sabe, as coisas foram contribuindo. Então, hoje, eu tenho esse hábito que eu busco de saúde mesmo, de sabe? Aquela coisa, eu vou fazer uma caminhada. E o legal de que eu caminho ouvindo podcast, tá? Então, assim, então você vê, eu não desliguei Tem do esse hábito. negócio. Eu não desliguei disso. Mas agora, cara, sabe o que aconteceu? O resultado de tudo isso, Jimmy? Eu tô uma pessoa muito mais feliz, de verdade. Tô uma pessoa muito mais de bem com a vida. Eu tô uma pessoa, assim, que tô tendo, sabe, muito mais desempenho no trabalho. Então, sabe, são mudanças de atitudes que para alguns não tem sentido, mas para mim fez muito sentido, tá? E principalmente o fato de você, eu falo assim, cara, o tal da caminhada faz milagre, porque quem não fazia nada, né, quando começa a fazer uma caminhada e gosta, cara, você sai dali renovado. E eu falo que o segredo para você conquistar as coisas que você está buscando não é se matar de trabalhar. Antes eu pensava diferente, tá? Antes, não, eu tenho que chegar primeiro, tem que ser que sábado, domingo, feriado. Pelo contrário, eu estava acabando comigo, né? Me deixando mais estressado, mais nervoso e não resolvia. Agora não, agora eu tenho meus desafios, tenho meus problemas, tenho minhas dificuldades, mas agora está muito mais leve, vamos dizer assim, porque eu tô focado nesses novos hábitos aí de vida, e isso está me fazendo muito bem e está me ajudando a ter melhores resultados no meu trabalho, sabe? Então, é isso. Não tem nada a ver com Massa. técnica, não tem nada a ver com profissionalismo. É atitude de vida mesmo que você passa a ver com outros olhos e, e aproveitar da melhor forma possível, né? É mais uma decisão que você tomou aí, né? Exatamente. E A nossa vida Eu é dou, regada de decisões, né, cara? Todo dia. eu dou mentoria, né, do uso de redes sociais. E quando a gente começa a dar o treinamento,
primeira coisa que eu abordo é essa questão aí, né, da pessoa não ficar ansiosa com questão de números, né? Eu não ter essa questão Isso. do números da vaidade. É, Cara, isso faz um mal do tamanho do mundo. Quando as pessoas vêm buscar a agência aqui e pedem assim, eu quero ter tantos mil seguidores igual fulano, o que que eu faço, não sei o quê. é, Aí eu já falo assim, eu mando um briefing pré lá para eles responderem e tal. E quando eu analiso que essa pessoa está buscando só números e não está buscando levar uma mensagem, levar uma coisa diferente lá, e que se ela se a gente trabalhar com ela, ela vai fazer mais mal do que bem para ela, eu até já falo assim, a agenda está lotada, eu não consigo te atender. é. Porque, infelizmente, tem pessoas que ficam Ah, e doentes tem, mesmo. e tem outro hábito também, Jimmy, que você falando agora, eu comecei recente, tá? Eu também não fazia. Eu não tinha o hábito de ler, não tinha, não tinha mesmo. Eu, agora, por causa dos investimentos, né? Eu ganhei alguns livros e comprei outros, porque eu preciso aprender mais. Então, eu tive que aprender, eu tenho que criar esse hábito ainda, né? Eu estou recente, eu tinha vários livros, eu não lia, então, assim, eu deixava parado, porque eu não, eu tenho que construir um hábito de leitura, eu comecei recente, sabe? Então, isso está me fazendo muito bem. E aí, você faz a ligação com aquilo que a gente comentou lá no início. Grandes líderes, grandes mentores leem muito, né? Eles criam essa cultura de ler, porque desperta para uma visão de mundo muito maior do que a gente tem. Então, que é o que Com resulta certeza. nas conquistas do empreendimento deles. Então, isso que eu falo. Até esses dias, de uma coisa que é interessante, assim, que eu falei com alguns amigos que trabalham com investimentos, essas coisas, eu falei, cara, você já parou para pensar que os grandes líderes que a gente conhece, ou os grandes empresários, vamos falar de negócio, toda vez que eles, né, que fazem essas perguntas para eles, ou que eles deixam uma dica, uma recomendação, você pode ver que ele não bate em coisa tipo assim, seja um excelente gestor, sabe? Eles não batem muito nessa tecla, porque isso aí é o necessário, né? Ser um excelente gestor, você tem que ser. Faz Mas parte eles falam o já. seguinte, lê bastante, procure ambientes que diferente do seu, né? Procure experiências diferentes da sua. Então você fala assim, esses cara não estão malucos, não. Eles estão falando algo que gera um resultado para o negócio. Por quê? Você fala assim, mas, cara, o que gera para mim eu ganhar, minha empresa ter sucesso, eu mudando de ambiente? É porque quem conduz a empresa é você. Então, assim, às vezes você está bitolado numa ideia que não está dando certo. E quando você muda seu tipo assim, você faz como que chama aquele quando você, aquele que você vai para outro ambiente, esqueci o nome, teletransporta para outro ambiente, vamos dizer assim. Quando você sai do seu mundo e teletransporta para outro, ali você vai ter vivência que você nunca teve, e de repente, nessa vivência, você vai falar, cara, olha aqui o que eu não estava enxergando. Então, assim, esses caras fazem isso. E o livro é uma forma de você viver experiências. Então, eu aprendi isso com o Bill Gates, né? Bill Gates mesmo, ele sempre fala assim, eu leio muito, então eu sei conversar de várias coisas, né? Eu não sou entendido de tudo, mas assim, eu sei do que está acontecendo nos outros mundos por causa da leitura. Então, isso ajuda no negócio. Para quem é gestor, Jimmy, ele precisa muito lidar mais com a coisa, essência de vida, cultura, entender o mundo, do que propriamente dito só a parte administrativa e técnica, né? Isso que eu falo para o pessoal. O gestor ele tem que ter uma visão além dessas coisas. Ele tem que ter uma visão muito maior e ele tem que buscar isso. Então, é um hábito que eu, não, de verdade, assim, não me considero um bom leitor, tá? Mas é um hábito que eu estou tendo que criar agora, sabe? É muito bom a leitura, é muito importante. Cara, que fantástico, que massa. Faz tempo, acho que a última vez que eu vi você pessoalmente foi na Expo Expo A. Grande. Ah, Expo Grande? Não era Expo Grande, qual que era o outro evento lá de Campo Grande? Ah, Campo Grande Expo? Campo Grande Expo. Ó, acabou minha Mó luz aninho aqui já, no cara. computador. O meu também acabou, desligou aqui. Pra quem? Cara,
muito massa o bate-papo. Era disso que eu queria mesmo. A iniciativa desse projeto é a gente conversar, ver como que é o dia a dia de quem está hoje aí, né, nas vários caminhos que o agro tem, né? A gente já falou aqui com o pessoal do marketing, falamos com veterinários. Então, Legal. muito obrigado aí por partilhar um pouco aí da sua trajetória, por conversar. A gente falou de muita coisa, coisa bacana que Muito. tenho certeza que vai agregar muito nas pessoas que assistiram, que ficaram aqui assistindo, as pessoas que vão assistir depois. E, cara, gratidão gigante por você estar aqui partilhando um pouco da sua história com a gente. O projeto, ele, além de ter essa questão de levar isso para as pessoas, né, é para eu me desbloquear mesmo na parte de comunicação, Certo. né? Então, esse é o grande objetivo do projeto. Então, muito obrigado por ter dado o seu sim aqui, né? A gente sabe que hoje o tempo é uma das coisas mais preciosas que a gente tem, né? E Isso é para mim verdade. foi muito bacana, foi muito importante você doar aí o seu tempo para a gente fazer parte desse projeto. Jimmy, eu que agradeço esse tipo de iniciativa, igual você está tendo, eu considero muito importante, sabe? Importante por quê? Porque é o momento que você tem numa conversa, igual nós tivemos aqui, você consegue trazer realidades, experiências, assim, que vai ajudar muitas pessoas. Então, assim, é igual quando uma faculdade fala assim, olha, quem você pode palestrar para os alunos, é o melhor convite da minha vida. Sabe por quê? Porque eu não tive essa oportunidade de ouvir seja a pessoa que for, mas assim, pessoas que estão vivendo experiências que eu não tive oportunidade. Então, assim, poxa, se eu tivesse a oportunidade que eu tenho hoje de falar assim, pô, eu vou ouvir o Jimmy falar de uma agência de marketing, eu vou ouvir igual o Paulo Arbex, eu vi que você chamou o professor Paulo Arbex, né? Pô, cara, essas vivências é só nesses momentos, Jimmy, que tem, sabe? É diferente de eu escrever um artigo, por exemplo, para você ler ou para outras pessoas ler, é diferente. Eu estou falando aqui na real, né, cara a cara ali com todo mundo, né, seja digital, seja presencial. Para mim é um momento que eu considero, eu sempre falo isso com o Neto também, né? Eu falo assim, é um momento, cara, que para mim satisfaz o meu lado profissional e meu lado como ser humano, Jimmy. Porque eu acho que a única coisa, para encerrar minha fala, a única coisa que a gente vai deixar para as pessoas é o que a gente está fazendo aqui. São verdades da nossa vida, experiências que vão contribuir muito para quem está passando muitas vezes ou vai passar por desafios que a gente tem. Então, o conhecimento, ele é a melhor forma de você ajudar as pessoas. Para mim, eu posso ajudar dando alimento, posso ajudar, enfim, de N formas, mas isso que a gente está fazendo aqui, para mim é a melhor forma de dizer assim, olha, eu quero te ajudar e eu vou te ajudar. Tá? Então, assim, compartilhar o conhecimento, eu me sinto extremamente realizado quando eu faço isso e também acredito que contribui, se a gente planta uma semente em cada pessoa que está ouvindo. Então, isso para mim, Jimmy, é um tipo de convite que dificilmente eu recuso, sabe? Dificilmente mesmo. Muito bem, que massa, cara. Então, é isso aí. O pessoal tá. O Samuca Ramos Alves aqui Só do já tá Mega convidando a gente Filmes. para uma live aqui. Já falei, O tô pronto. Samuca pode contar também comigo. O Samuca sempre é parceiro ali também nas lives do Agroagenda, ele está presente ali. Obrigado, Samuca, a Adriane também, Adri do Agro aqui, a Ali do moça lado. a moça da Banana Chips, mais gostosa que tem, em Santa Catarina, pessoal do Mega Filmes aí. Obrigado, Jimmy, assim, de Eu gosto coração. de banana chips, hein? Taquem, muito obrigado. Foi top demais, cara. Assim, eu tenho acompanhado isso aqui e Deus toda vez tem falado comigo de forma diferente, né? Com o pessoal que vem aqui. E esse projeto, ele começou de uma forma assim, e já está indo para outra gigantesca. Legal. Então, muito obrigado por ter contribuído aí. Fica com Deus e um abraço, tamo junto. Amém. Tamo junto aí. Grande abraço para todos. Até mais, tchau, Até tchau. mais. Tchau, Obrigado, tchau. pessoal, que ficou aqui até agora. E semana que vem Mandar nós um abraço pro teremos aqui. Jairto aí da Mega Filmes aí.
Um abraço aí, Jair, Mega Filmes. Semana que vem, nosso convidado vai ser o Rodrigo Capella. Vamos falar um pouco de comunicação no agro. Capela, gente boa, parceiro também. Top, gosto mais dele, acompanho. O cara é diferenciado. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.